Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio, aliás, o segundo, porque só tem o primeiro, se tiver o segundo, episódio de Frente com o Mazé, que é um espaço de podcast que vai nos permitir conversar por tudo aquilo que nos interessa, às vezes mais, às vezes menos, cultura, educação, política, inteligência artificial, tecnologia, até um pouquinho de esporte, embora eu não seja lá muito, né, não manjo muito do métier, tá? Mas, enfim, tudo aquilo que atravessa a nossa vida, tá? E hoje, tá, eu que sou Mazé Favarão, professora, fui 2 vezes vereadora em Osasco, fui secretária de Educação nos 2 mandatos do prefeito Emídio, tá? E agora, nesse nosso podcast, tá, De Frente com o Mazé, às segundas-feiras, a primeira segunda-feira, a terceira segunda-feira de cada mês, às 19 horas. Portanto, inscreva-se, acesse o sininho, imobilize o sininho e, principalmente, comente, tá? Principalmente divulgue. E aí a gente vai intensificando a nossa relação, tá bom? Hoje nós estamos, como nós estamos no mês de outubro, mês das crianças de Nossa Senhora Aparecida, que ontem houve todas as homenagens à padroeira do Brasil, também é o mês do Paulo Freire, porque é o mês dos professores. E a gente não pode falar de professor se não falar de Paulo Freire. Então, nós estamos aqui com o Martinho Condini, tá? Que é um dos especialistas em Paulo Freire, né? É historiador, é jornalista, mestre de Ciências da Religião, olha só que interessante, e doutor em Educação pela PUC São Paulo, as 2 últimas na PUC São Paulo. E é diretor do Instituto Popular Paulo Freire e do Coletivo Paulo Freire e do Movimento pela Libertação, pela Educação Humanizadora. Eu falei libertação, mas é por conta da teologia da libertação que está ali, né, com o Paulo Freire. E ele é um pesquisador que vai nos falar da obra de Paulo Freire e dando umas pinceladas com a obra de Dom Helder Câmara, que foi um libertador também, sim, em muitos aspectos da nossa vida, tá? E ele, além de ser palmeirense, boa. ele também é um músico de rua, tá? Martinho, pode se apresentar aí, seja muito bem-vindo, nos diga o que eu não disse. Boa tarde, Mazé. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes do podcast. E vamos bater um papo aí sobre Freire. A única coisa que não foi falada é que a gente se conhece desde a época que fomos companheiros no movimento sindical dos professores. Né? É verdade, é verdade. O Martinho e eu militamos no movimento nos Simpros. Isso. Aí eu vou fazer então um parênteses, já que ele botou a bola em jogo. O Sindicato dos Professores de Osasco e Região existe há 40 anos, está fazendo aniversário agora. E foi o sindicato que, quando criado, lá nos 80, tá? Quando criado, foi em 86, serviu, foi definitivo para a federação, que nós também fomos da FEPESP. Isso, né? isso Então, mesmo. nós temos história, né? Temos história, sim. É verdade. E foi a partir do movimento sindical que você se engajou nos estudos de Paulo Freire? Não, vem antes. Como é que foi sua trajetória acadêmica, Paulo Freire, trajetória acadêmica? Eu fiz a graduação em História e durante o processo a gente vai conhecendo. Eu conheci Paulo Freire. Pessoalmente? Não conheci pessoalmente. Ia ser um privilégio. Conheci Paulo Freire através das obras. Os primeiros comentários no final do ensino médio, lá nos meados dos anos 80, um professor, o outro mais progressista na época, professor de História, de Geografia, de Literatura, Pedagogia de Freire e tal, Pedagogia do Oprimido. Aí eu fui atrás,
Aí depois fui fazer o curso de graduação e esse Paulo Freire sempre falei, eu acho que eu preciso conhecer. E aí fui tomando conhecimento da obra, né? Apesar de no curso de história não se falar muito dele. Pois é, eu né? queria perguntar, para um historiador ou para um pesquisador geógrafo ou biólogo, como é que Paulo Freire se apresenta e se oferece? Porque para nós que somos das licenciaturas bem acadêmicas, digamos assim, né, que vamos para a sala de aula mais do que um historiador, aí fica fácil, né, como alfabetizar, a metodologia freiriana. Mas como é que Paulo Freire ajuda nas outras áreas do conhecimento? Então, aí, como você tem o Freire com um referencial pedagógico, onde eles tinham uma máxima que era aprender primeiro a leitura do mundo para depois a leitura das palavras, você acaba levando isso para todas as áreas, né? Então, você não vai entender um texto de história ou de geografia se você não tem o entendimento daquele lugar que você está estudando ou daquele espaço geográfico que você está tentando entender, se você não tem um conhecimento da realidade daquele lugar. E entrando um pouco na seara da tua área, que é a literatura, depois eu fui descobrir por que eu não entendia o Olavo Bilac ou não entendia outros literatos, porque o professor de literatura não dava a contextualização histórica necessária para eu poder entender isso. E é o que o Freire fala, se você não tem o entendimento do lugar, do fato, né? Não adianta você ficar lendo. A mesma coisa você alfabetizar um menino lá da Ilha do Marajó, explicando para ele o que é um iglu. Não vai. Não, né? Vai derreter antes dele entender. Então, assim, eu não sei se eu não percebia, mas eu não me lembro dos professores, por exemplo, da área de licenciatura no curso de História, falar quando falava de prática de ensino e metodologia, fazer tanta referência ao Freire. Pode até ser que fazia, por exemplo, eu lembro de algumas professoras que eu tive na graduação que eram progressistas, brisolistas. A época? Então, tinha uma... Mas não me marcou. Não me marcou, assim, falarem sobre a pedagogia freiriana, né? Mas a prática de Freire, ela é possível de ser trabalhada em todas as disciplinas, porque a preocupação dele é essa, né? Que a pessoa tenha o entendimento do que está em torno dela, para ela poder desenvolver ou sair da condição, que a gente vai falar mais para frente, social, enfim, é possível. Tá, então vamos lá, vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu sou uma professora que adota a metodologia freiriana. Porque, assim, você falou da contextualização, né? Essa é uma dificuldade que eu enfrento na minha prática profissional, né? Professora de português, literatura e gramática que sou, né? Quando eu vou introduzir um Olavo Bilac da vida, eu digo, gente, é no final do século XIX, então não tinha nada do que tem aqui, vamos compreender como era lá, não tinha isso, não tinha aquilo e tal. É o que eu chamo e digo para eles, vamos contextualizar, tá? E vamos tentar pensar com aquela cabeça, compreender aquilo lá. Tá? Depois, no caso da literatura, é menos, né? Porque você não faz a transferência direta. Mas essa postura é uma postura de uma leitura de mundo, que, no caso, era aquele mundo que a gente vai buscar compreender agora. Não sei se eu me expliquei um pouco. Sim. Sim, porque, vejam, nós estamos no século XXI, certo? Celulares e inteligência artificial, e você vai falar de um autor que buscava, continuando com o Olavo, né? Que buscava escrever poesia sem emoção. Como assim, né?
Então, esse trazer para a realidade é tanto compreender aquela realidade, o que seria aquela leitura de mundo, né? Porque é um passado, mas principalmente trazê-la para agora. Como é o mundo no qual você vai intervir agora? Sim, é legal fazer essa relação, né? E importante também, e eu falei ao Olavo Bilac, podia ter falado alguma coisa mais simples, porque eu nunca consegui entender por que ele escrevia do jeito que escrevia. Então, mas interessante, eu acho que seria importante entender qual era a mentalidade do final do século XIX, porque é através da mentalidade do XIX que o Olavo escrevia do jeito que ele escrevia. Que nem o Castro Alves, tranquilo, é muito de frente, né? Mas um Olavo Bilac já fica mais... E outros aí, é que eu não lembro também, né? Mas eu acho que é bem por aí. Então, agora, depois você fala um pouquinho... Não, fala agora, antes da gente ir. Você é um dos diretores do Instituto Popular Paulo Freire, do Coletivo Paulo Freire e de um MOVED, Movimento de Educação Humanizadora. Isso. Então, explica um pouquinho para nós. São 3, hein? Vou fazer um resumo. O Instituto Popular Paulo Freire existe já há 3 décadas. A madrinha do Instituto e o padrinho do Instituto é Paulo Freire e Nita Freire. Ele foi criado lá na Zona Leste por um trabalho de um ex-vereador na época do Partido dos Trabalhadores. Inclusive eu estava pensando no nome dele para falar. Eu vou lembrar daqui a pouco e vou falar para você. E que tinha o interesse de fazer um trabalho com educação popular na região aí da Vila Prudente, né, da comunidade da Vila Prudente e tudo mais. E foi feito esse Instituto Popular Paulo Freire, que por muitos anos teve uma sede, que era uma casa emprestada, aquelas coisas todas, para fazer esse trabalho de educação popular. Depois, por motivos vários aí, ele deixou de existir fisicamente e as pessoas, pelas dificuldades, ele tinha o CNPJ, mas ele ficou um pouco sem uma ação. Que período foi isso? Tem a ver com questões políticas mais amplas ou foi só... Não, foi na época, final dos 80, começo do 90, no processo da redemocratização, sim, criação do Partido dos Trabalhadores, né? E agora, depois da pandemia, retomou esse Instituto Popular Paulo Freire. Na época, eu tinha contato com a atual presidente do Instituto hoje, a Tereza Ribeiro, que por muito tempo trabalhou na Câmara, por Partido dos Trabalhadores, num cargo dentro da Câmara. E agora, o mês passado, a gente conseguiu uma sede. Então, o Instituto Popular Paulo Freire, né, tem uma sede aí na Moca, na Rua Itabaiana, e continua fazendo um trabalho social atrelado à pastoral de rua com o padre Júlio Lancelotti. Trabalha com comunidades indígenas na região sul de São Paulo. Fizemos agora convênios com a Universidade Federal de São Paulo para letramento para moradores de rua. Inauguramos uma biblioteca para moradores de rua. Teve agora também um convênio para letramento com a Fiesp, e o SESI está dando um apoio muito grande para o Instituto Popular Paulo Freire. Então, assim, é um instituto que tem um trabalho social bem interessante, né? E de tempos para cá, de 4 anos para cá, ele tomou uma força muito grande, lógico, sempre aí em busca de parcerias e tudo mais. No dia 20 de setembro, aniversário de Freire é 19 de setembro. Dia 20 nós inauguramos a casa, a companheira Luísa Erundina foi lá para inaugurar. Foi lá para inaugurar. Um artista plástico baiano fez uma estátua de Freire de bronze,
muito bonita, que está lá no fundo. Te convido uma hora que você quiser para conhecer o Instituto. Eu já ia perguntar, deixar o endereço, como é que a gente faz para conhecer. Rua Itabaiana, 640, na Moca. Tá, depois a Tá? gente Depois, tenta divulgar. E um dia que você quiser ir lá, quiser trazer a Tereza, que é a presidente, se você quiser, um dia ela vem para falar com mais propriedade do trabalho do Instituto, né? O coletivo Paulo Freire, então, né, o coletivo Paulo Freire foi um coletivo criado pela Luísa Erundina com o professor Caras, Daniel Caras, em 2018, naquela época terrível, e estava fazendo 30 anos da gestão da Luísa, mais ou menos isso, 88, né? 88 para 18. Nossa, foi uma maravilha a vitória do Erundina em 88. Aí fizeram uma festa e tiveram a ideia de fazer esse coletivo Paulo Freire com as pessoas que trabalharam com o Freire na gestão dela. Então, o coletivo, eu nunca trabalhei na prefeitura. Eu estou lá por questões do Freire, na verdade. Então, esse coletivo tem como objetivo, hoje manter o legado do Freire e tentar conversar com os professores jovens, através de ações, idas às escolas, enfim, para dizer como é que era a educação na época da Luísa e do Freire, da educação democrática, participativa, libertadora, e sempre fazendo um paralelo com o atual. Porque o Freire dizia, eu não quero que vocês fiquem fazendo o que eu fiz, eu quero que vocês me reinventem, porque o mundo gira e as coisas mudam. Então vão fazer Freire, mas para a realidade... com a realidade que você encontra. Materializado nos... Sim, esse é um problema. A gente não quer repetir o passado. E o ano passado, nós fizemos o primeiro caderno de educação do coletivo Paulo Freire, que são narrativas de pessoas que trabalharam com o Paulo Freire e quem trabalha na prefeitura hoje, mas que tem essa pegada freiriana, né? Então a gente está com esse caderno para fazer trabalhos em espaços educacionais ou não, que queiram pensar o Freire na atualidade e saber o que foi a gestão freiriana no governo da Luísa. Muito bom. Né? E o MOVE é um movimento de professores de escolas da rede privada e da rede pública, que tem aí essa preocupação de desenvolver, discutir e debater práticas humanizadoras nas escolas. A intenção, na verdade, é priorizar principalmente escolas públicas. Tá? Tanto é que eles conseguiram, há 6 anos atrás, eu entrei esse ano no MOVE, eles conseguiram, através do vereador Eliseu Gabriel, uma lei que tem a Semana da Educação Humanizada. É lei. Esse ano nós fizemos a Semana de Educação Humanizada. Todo mostrando, através do YouTube, práticas online que eram transmitidas, porque a gente não tinha condições de fazer isso num espaço em uma semana. E aí todas as escolas, todos os profissionais das escolas municipais paulistanas assistiam a esse... Não era garantido. A gente mandou convite para todas as DREs, para que todas as escolas que quisessem apresentar um trabalho que a gente julga humanizador, poderiam apresentar o seu trabalho, né? E nós temos 2 escolas que a gente aprecia muito da rede municipal de São Paulo, que é a Escola Vladimir Herzog, na cidade de Tiradentes, e a Escola Morim Lima, nossa vizinha aqui, que a diretora é a querida Anelisa. Né? Você sabe que o vereador Eliseu Gabriel, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui,
na agência, né? Na UIS, é uma pessoa bastante envolvida. Escritor, inclusive, né? Você sabe que eu cogitei de convidá-lo para cá, né? Quem sabe ele nos dá a honra de vir aqui. Então, bom, você conhece ele, né? Isso, conheci aqui. Um dos assessores dele é do MOVE. Ah, então né? que bom. Né? E ele incentivou. Então, são três... Já temos continuidade da conversa. Então, e só para fazer um paralelo em relação ao Freire, o coletivo Paulo Freire, o Instituto Popular Paulo Freire, o MOVE, o próprio Instituto Paulo Freire, né? Que o senhor conhece, né? o Segador, Isso. Ângela. São instituições e movimentos que mostram o legado e a atualidade de onde está o Freire. E outros que eu vou contar aqui no decorrer da nossa conversa. Então pode começar, porque assim, a gente fala muito, né, o método de alfabetização do Paulo Freire, o método de conscientização, que eu acho que vai um pouco nisso que você falou, a leitura do mundo, né, a consciência da nossa realidade. Isso teve uma difusão nacional e internacional muitíssimo potente, né? O Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido, foi traduzida para 40 idiomas, né? Não é pouca coisa, né? Então, como é que é isso? Qual é o método do Paulo Freire que foi possível de ser expandido internacionalmente e potencialmente para 40 países? Que impacto a literatura freiriana teve nos países onde foram traduzidos, nos países onde ele esteve, porque ele foi exilado, né? Foi exilado. Isso. Então, como é que é isso? Como é que... Tá. Bom... a história mesmo, né? Só para a gente contextualizar um pouco, a questão da construção disso. Apesar de Freire... Eu gosto muito de falar da praxis freiriana, né? Da teoria e a prática. Mas, assim, só para a gente entender, para mim, uma coisa assim, o único grande filósofo da educação que a gente tem no Brasil é o Paulo Freire. Não desmerecendo o trabalho de outros, mas não era um filósofo da educação, né? Então, ele foi um filósofo da educação. Ele pensou a educação e ao mesmo tempo, atuou, né? Praticou aquilo que ele pensou, né? E assim... É isso que o diferencia mais basicamente de Darcy Ribeiro, por exemplo? Porque Darcy Ribeiro também fala da educação. Mas ele não tem a prática que o Paulo Freire teve. O Darcy teve as ideias e colocou os CIEPs para funcionar. A Universidade de Brasília para funcionar. Mas não era um educador. Não era um funcionante daquilo. Mas sabia chamar a Mazé, o Paulo Freire, para trabalhar com ele. Né? Então, assim, o Freire, ele constrói a sua filosofia dentro de resumindo assim, né? Dentro de 4 linhas filosóficas. A fenomenologia. Essa palavra é linda. O humanismo, o existencialismo e a teologia da libertação. Tá? E é interessante porque a teologia da libertação ela teve um papel muito importante para o Freire e Freire também teve uma importância muito grande para a teologia da libertação. Leonardo Boff, um dos teólogos da libertação, disse uma vez que sem Freire e outros, mas ele cita Freire, a teologia da libertação não aconteceria. Ele teve um papel muito importante. Né? Olha só. Né? E aí eu quis trazer para você uma fala que inclusive está no YouTube do Paulo Freire sobre essa questão quando indagavam ele sobre a questão da sua postura marxista, socialista, religião. Isso. E aí ele fala assim, você dá licença de eu poder fazer uma leiturinha curta aqui? Acho que sim, uai. Se é para nos esclarecer, vamos Então ele fala assim, Paulo Freire, eu nunca precisei de brigar muito comigo mesmo para me compreender na fé, entende? E por isso mesmo, de vez em quando eu me lembro de uma frase
de uma das primeiras afirmações num livro que eu li quando eu tinha 19 anos, de Miguel de Unamuno, o célebre filósofo, amoroso também, espanhol. Amoroso também porque ele também se achava amoroso, né, Freire? O também era dele. Do livro que se chama Ideias e Crenças, onde ele começa dizendo, abre aspas, as ideias que tem, nas crenças ele está. Nas ideias que uma pessoa tem, estará na crença estará que ele tem. E aí ele continua. E comigo, o que vem se dando é isso mesmo. Eu estou na minha fé, então eu nunca precisei, inclusive, de argumentações de natureza científica e filosófica para me justificar. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos de Recife, aos morros de Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo, de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece quando eu chego lá? A realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês. A negação do seu ser como gente. E a tendência àquela adaptação, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que me disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Eu sempre digo, Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E é aí que os jornalistas europeus em década de 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. As leituras que fiz de Marx e alongamentos de Marx não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundaneidade e na procura de Cristo na transcendência. Olha só, É interessante porque nessa fala ele né, mostra a questão dele não de uma fé, mas ao mesmo tempo não de uma questão aí da religião. E ao mesmo tempo esse paralelo que ele faz, né, da teoria marxista com o cristianismo. Assim, né, tentando entender, uma pretensão aqui, tentando entender e concretizar. É assim, a questão da fé, a questão do camarada Jesus, né? Que, aliás, camarada é um termo de esquerda, né? E ele usa o camarada Jesus, eu acho que é de propósito aí, né? O termo de esquerda. Todo o ensinamento, toda a fé, a perspectiva humanitária com o camarada Jesus, ele consegue ter, mais do que a questão da fé, a questão material em Marx. Quer dizer, mais do que Marx sistematiza aquilo que ele viu nos morros, nas favelas, nos mangues. É a razão. Eu costumo dizer, né, que assim, quanto mais a gente defende o cristianismo, a base, né, o amor, a solidariedade e o companheirismo, mais revolucionário a gente tende a ser. Porque o que é isso? Isso é o compartilhar. Uma palavra cara também às teorias freirianas, né? O compartilhar. Né? Porque é isso, você quer compartilhar. O ser humano conseguiu tanta
tanto desenvolvimento, que precisa compartilhar com todo mundo. Não dá para ficar só um grupinho, né, os BBBs, do horror que foi a semana passada, né, uns dias atrás, eles tendo oportunidade disso e nós ainda assistindo pessoas que muitas saíram do mapa da fome, mas ainda assim não chegaram ao patamar que todos nós queremos para todo mundo, né? Quer dizer, é uma religiosidade com um humanismo e com um materialismo de concretizar muito harmoniosa. Muito harmoniosa. E aí, voltando lá na tua pergunta, né? Essa construção da pedagogia freiriana vem dessa leitura que ele vai fazendo da realidade que ele está vivendo lá no Recife, né? Porque ele começa a perceber e ele vai construir essa pedagogia freiriana, é até meio paradoxo isso, quando ele se torna funcionário do SESI. Né? Ele foi superintendente e diretor no SESI de Pernambuco. E na conversa que ele vai tendo com os pais dos alunos do SESI e percebendo que tem pais que não sabiam ler e não sabiam escrever, ele começa a perceber aí a necessidade de desenvolver um trabalho de alfabetização desses adultos, que por N motivos tem aquela dificuldade psicológica de você ir para uma escola com 30 anos, numa escola com criança de 10. Então ele começa a fazer seus primeiros experimentos na periferia de Recife. Mas o grande modelo que vai transformar a sua prática nesse grande trabalho educacional é quando ele faz a experiência lá no Rio Grande do Norte, em Angicos, né? Alfabetizando 300 trabalhadores camponeses em 40 horas. E a grande questão é, vou alfabetizar a partir da leitura, voltando, né, da leitura de mundo, de conhecimento que esses camponeses têm na terra e no espaço deles. E tentando fazer, só pegando um gancho aí, e é isso que a direita e os fascistas não suportam, fazendo um gancho com o entendimento da realidade que eles vivem. Por que eles são explorados, ou por que ele mora numa casinha de sapê e barro e o dono da fazenda que ele trabalha, a casa é de tijolo. Sim, né? Uhum. Então vamos aprender. Por isso que eles aprenderam alguns falam, como que ele vai alfabetizar em 40 horas? Isso, como ele vai alfabetizar em 40 horas? Ele vai aprender a ler e escrever com aquilo que ele está vendo. O barro, ou o tijolo, o grande nome. É o tijolo, né? E, então, isso acaba sendo a grande não sacada, porque ele tem uma formação, uma leitura de outros pensadores, até fora do Brasil, mas ele conseguiu ter uma percepção, né, de entendimento de que essas pessoas precisavam aprender, né, a partir da sua realidade. Da sua realidade. Por isso, aquela questão, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E aí, na hora que você pensa, aí eu fico lembrando a primeira vez que eu entrei na sala de aula, lá na Vila Formosa, que eu fui dar Cordilheira dos Andes para a 5ª série, com o mapa da Cordilheira dos Andes, o relevo da... Gente, como é que essa criança vai prestar atenção num cara falando do relevo da Cordilheira dos Andes? Não que ele não tenha que saber, mas não é por aí que você começa então, então, foi no Rio Grande do Norte, em Angicos. Em 63. Em 63, um ano antes do golpe. Uhum. Tá, do golpe cívico-militar. Tá. E aí ele alfabetizou 300
camponeses em 40 tal, horas. Em 40 horas. Em 40 Muito horas. bem. Isso deve ter sido... Não, isso despertou... Tudo, para o bem e para o mal. Para o bem foi o João Goulart ir lá. Né? Sim, nosso então presidente. O nosso presidente. E a partir daí vem a ideia de se fazer o Plano Nacional de Alfabetização, até por interesses eleitorais, para que as pessoas pudessem votar. Tá, sim, mas sim. tudo bem. Então, o Freire vai ser convidado para ser o coordenador do Plano Nacional da Educação. Foi o primeiro Plano Nacional de Educação ou não? Acho que foi o primeiro no governo do Jango, né? Eu acho que sim. Não é, tem isso, não. Mas paralelo a isso, só para a gente... Paralelo a isso, a gente tinha o MEB, o Movimento de Educação Básica, que quem trazia isso era a Igreja Progressista, que Freire também flertava com a MEB. Então ele sempre teve um olhar para essa educação popular que vinha pela ala, vamos chamar, da Igreja Progressista. Da Igreja Progressista. Né? E aí o que acontece? Plano Nacional da Educação, né? O governo ficou assim... Dizem que se não tivesse tido golpe, esse Plano Nacional de Educação, ele ia alfabetizar milhares de brasileiros em muito pouco tempo. Mas não alfabetizar Mobral, que foi o que substituiu o Plano Nacional na ditadura. Isso. Era a alfabetização com um entendimento crítico. A alfabetização de Freire é uma alfabetização de uma proposta crítica, de entendimento da realidade. Isso é muito importante. Que seria, a gente pode chamar da politização, a pedagogia de Freire é politizada nesse sentido. E é claro que a direita pega dizendo que era o quê? Era uma alfabetização de militância para você transformar as pessoas naquilo que você queria. Não, muito pelo contrário. Né? A politização de Freire é no mais nobre significado da palavra política, que é a discussão das questões da sociedade, que você sabe muito bem. Onde está inserida aquela comunidade. Aquela comunidade. Então, a compreensão da polis como sendo aquela comunidade. Você saiu de uma comunidade agrária, camponesa, é aquela que você vai dominar. Por exemplo, barro, tijolo e tal. Se você for sair, que seria um pouco mais difícil, né? Mas de uma comunidade industrial, aí seria um pouco mais difícil serem analfabetos, né? Porque a indústria exigia um aperfeiçoamento em algumas coisas. Haja vista o SESI, né? E o método Freire... Tem um monte de pergunta aqui, viu? Deixa eu só arrematar isso. Isso, então arremata, porque tem um monte. E aí, vindo o golpe militar, uma das primeiras medidas do governo militar foi encerrar o Plano Nacional de Alfabetização, prendeu, resumindo, Freire é investigado, vai ser preso, acaba aí indo para a Bolívia, porque ele foi exilado, né? Ele não queria sair do Brasil, mas falou, ou é melhor você ir embora, porque a ditadura vai acabar te matando. Ele chegou a ser preso. Ficou 90 dias preso. Uau! Uma historinha interessante. Quando ele estava preso, um dia um tenente chegou lá na cadeia e foi lá e falou, o senhor é o professor Paulo Freire? Sou eu, sim. O senhor não podia me ajudar, professor? Pois não. Eu tenho 100 recrutas, ou 200, eu não sei o número agora. Eles são analfabetos, não sabem nem ler e escrever. O senhor não podia ensinar? Ele falou, é por isso que eu estou preso. Né? Foi pedir essa ajuda. É por isso que eu estou preso, porque eu poderia ensiná-lo. Tanto é que quando você mencionou o Dom Helder, que é um outro companheiro meu... Libertário. Chamou o Freire nessa época, porque quando o Freire foi preso, é quando o Dom Helder estava indo ser
arcebispo de Olinda e Recife. Mas aí ele falou para o Freire, olha, vem trabalhar na Arquidiocese de Recife comigo. Mas aí ele não aceitou, até porque ele já tinha um convite para trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas, que vai levá-lo a fazer esse trabalho de alfabetização que ele fazia aqui. Ele foi fazer na Bolívia? Na África. Na África. Foi através do Conselho. Ele foi para Angola, Moçambique. Foi para né? Moçambique. Ele não chegou a ir para Moçambique. Mas Moçambique se utilizou muito da pedagogia freiriana. Eu até anotei aqui para falar para você os lugares que ele foi. Depois que ele estava... eu perdi aqui, mas eu já vou achar. Ele foi preso. Ele foi preso, daí ele foi exilado. Ele foi para Bolívia. Sim, ele foi exilado assim, ou você sai ou você morre. Isso. Mais ou menos isso. Aí, como foi com o Caetano, com o Chico, isso. com o Aí ele Gil. vai para a Bolívia e da Bolívia ele vai para o Chile. Ah, sim, isso. Tá? Vai para o Chile. E lá no Chile, ele acaba sofrendo porque vai ter o golpe Em 74. no Allende. 11 em 73. de setembro de 73. Mas, 11 de setembro não, acho que ele já tinha saído de lá. Mas é lá no Chile que ele escreve Educação como Prática da Liberdade, em 67. Mas a obra mais famosa dele é Pedagogia do Oprimido. Que ele escreve em 68. Logo e vai no ser começo. publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1970. 70. E no Brasil chega em 1974. 74. 74. Já estamos mais... E aí, ele exilado e indo para a Europa, esse trabalho educacional do Plano Nacional da Educação vai ser substituído pelo Mobral, que tinha como objetivo apenas fazer as pessoas aprenderem a ler e escrever. A assinar o nome. Assim, mais ainda. Assinar o nome e ler o seu nome. Fez isso, a ditadura militar já considerava a pessoa alfabetizada. Capaz de votar em qualquer coronel. Tá certo. Bom, você já nos falou, né, após o golpe de 64, exílio, tá? E o que mais aqui? Os países que ele trabalhou, alguns aí. Tá? E em que momento e como, tá? O Paulo Freire nomeado, tá? Identificado e honrado como patrono da educação brasileira? Foi depois da redemocratização, né? Não, ele se torna patrono da educação brasileira em 2012. No governo do Lula. No governo do Lula, por um projeto de lei da deputada Luísa Erundina. Ela que fez a lei que torna ele patrono da educação brasileira. Né? Não havia nenhum antes, ele não substituiu nenhum por algumas razões. Primeiro, porque ninguém se preocupa muito com a educação, embora todo mundo diga que se preocupa, não é verdade? E depois, porque é o que você falou, que o Paulo Freire se não o único, pelo menos o primeiro teórico... filósofo da educação. Filósofo da educação. Eu considero. Filósofo da educação. Quer dizer, dedicou tudo que aprendeu, tudo que viu, tudo que amplificou, que são os 4 pilares que você falou, né? Até existencialismo, você colocou, se manifestam nisso. Tá certo. E aí ele vai construir essa pedagogia baseado em alguns conceitos fundantes. A conscientização é um conceito fundante, porque ele acha que através de um processo de conscientização, ou seja, do entendimento que cada pessoa vai ter da sua realidade, do seu entorno, é que ele vai poder tentar uma transformação, e essa transformação é que vai levar à libertação. Quando você tem entendimento do seu papel histórico... Sim, do seu papel histórico. Você tem a liberdade, não é? Né? É o que estou fazendo aqui, né? Mais ou menos isso, né? E você tinha me perguntado, né, das obras dele. O Freire, só para a gente... né, ele escreveu no total 25 obras, traduzidas em 40 idiomas
E como a gente havia comentado, né? Só a pedagogia do oprimido foi traduzido para 20 idiomas. Né? E os livros dele foram vendidos em mais de 80 países. Né? Eu considero, assim, todos os livros dele é muito, muito interessante, você sempre vai aprender alguma coisa. Mas se você quiser aprofundar para entender Freire, então você tem a educação como prática da liberdade, que é o primeiro, a pedagogia do oprimido, que vai ser aí a Bíblia, a Bíblia do Freire, vamos dizer assim, de 68. Em 80, ele escreve um livro chamado Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, uma introdução ao pensamento freiriano, que também ajuda a pessoa a ter esse entendimento. Ele mesmo escreve? Ele mesmo escreve. Olha só. E em 92 ele faz uma revisão da pedagogia do oprimido, porque ele vivia questionando as coisas que ele mesmo fez, que é a pedagogia da esperança. Um reencontro com a pedagogia do oprimido de 92. Só que o que acontece? A partir aí da redemocratização, começaram a colocar em muitos concursos públicos para a área da pedagogia, a pedagogia da autonomia, que é o último livro que ele escreve. Como biografia... De concurso. De concurso, bibliografia. Então, de muita gente vai estudar Freire, ou conhecer Freire, pela pedagogia da autonomia. É maravilhoso, mas já é toda a síntese do que ele pensa sobre a educação. E aí, às vezes, você escuta alguém falar assim, a pedagogia da autonomia é um manual, né, professor? Que manual? Você acha que o Freire ia escrever um manual? Não, era tudo que ele não escreveria. Era tudo que... a receita, né? E uma coisa, nos quase 15 anos do ensino superior em licenciatura, os cursos de licenciatura trabalham praticamente nada, Paulo Freire. Pois é uma das questões. A atualidade... não é a palavra... São duas coisas. A atualidade da filosofia, metodologia freirianas e a aplicabilidade ou a aplicação, onde há algum movimento, alguma escola, algum agrupamento que consiga aplicar o mais... diretamente, concretamente possível a metodologia? Então, eu costumo dizer assim, que o Brasil nunca teve uma política de Estado educacional freiriana. Então, quando os fascistas da direita falam que o fracasso da educação brasileira é por causa do Paulo Freire, estão totalmente equivocados, né? Então, eu costumo dizer que há nichos freirianos. Então, vamos começar de um mais antigo. Então, você pega a gestão da Luiz Erundina, ele secretário, e depois o Cortella. Isso, aí você o Cortella, que foi aluno dele, né? O Cortella foi aluno do Paulo Freire. Foi o último orientando dele. O último orientando de doutorado, Então, você tem um nicho. Vou aproveitar que você está aqui. Eu não tinha muita... Eu estava chegando em Osasco. Pode ser, pelo que eu te conheci depois, na gestão, você como secretária da Educação em Osasco, eu estou dizendo pode ser porque eu não conheço, e você, que tenha tido aí práticas freirianas, até Com porque certeza. você fez um trabalho com o Instituto Paulo Freire. Sim. Você não foi fazer trabalho com o Instituto Paulo Freire para trabalhar o secretário do do Bolsonaro da Educação, o Weintraub lá. Não. Então, é um outro nicho, pensando em Onde governo, está sendo aplicado? em governos. Mas você tem, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, a gente sabe que nada a ver. Mas você tem um Amorim Lima que há 30 anos trabalha freirianamente. Você tem um Vladimir Herzog que trabalha... Estou dizendo prático, trabalha com criança. Sim, mas ambas são públicas. Públicas. E como é que é possível, numa escola pública, uma municipal, com o Padura, né? Que é o... Amorim.
A Amorim é municipal, não é? Municipal. Então, o secretário de Educação do Ricardo Nunes não sei o que lá, Padura, se não me engano. Não sei muito bem, mas ele já é antigo no desmonte da educação. E o do nosso governador é o Feder, que é um horror. Como é que é possível você ter 2 unidades públicas que conseguem fazer isso? É pura resistência 24 horas por dia. E outra coisa, o Amorim e o Herzog, e deve ter outras da prefeitura que eu não sei, que são projetos especiais, que têm uma certa autonomia que as outras não têm. E como é que eles conseguem isso? Então, também. Não, mas também é resistência. Resistência, né? É resistência. Vladimir Herzog tentaram colocar a escola militar, né? E houve um movimento. Não foi na Vladimir Herzog? Não lembro. Foi. Eu sei que eu até coloquei aqui para falar no final sobre essa escola militar, que é uma coisa que está me incomodando demais. Você e todos os professores, né? O nosso município aqui, que nós estamos em Osasco, né? Isso. Tem 2 escolas militares, né? Para serem implantadas, né? Não, parece que foi implantado agora, né? No segundo semestre já começou. Mas teve uma liminar suspendendo, mas de qualquer forma é um horror. Enfim. É um horror. Bom, então... Então eu digo que, pensando no ensino básico, você pode ter a prática freiriana pela organização do corpo docente, pela direção, se é uma direção progressista, então eu vou resistir e vou fazer o trabalho dessa maneira, mas uma secretaria que pode até ter esse tipo de trabalho já é mais difícil. Nós tivemos. Então, vocês tiveram. Eu fiz uma assessoria 2 anos atrás numa cidade, Palmas de Monte Alto, noroeste da Bahia. Escola municipal. Todas trabalhavam de uma maneira freiriana, né? Coincidentemente ou não, o pai da secretária de Educação foi a fundadora do Partido Comunista na cidade. Então tem a ver. Há 40 anos. Mas você levantou uma questão, nós já estamos chegando nos nossos finalmente, mas você levantou... Papo bom é isso mesmo. Você levantou uma questão, né? Quer dizer, a Prefeitura de Osasco, quando esteve sob a administração do prefeito Emídio, eu estive na Secretaria de Educação, nós nos cercamos de pessoas e organismos, organizações e instituições que pudessem nos ajudar a fazer o que nós sempre cobramos, que era a questão da inclusão. Tivemos mais diferença conosco. Tá? O Instituto Paulo Freire sempre foi nosso parceiro, sempre foi. Nós desenvolvemos aqui o Município que Educa, mas talvez o nosso erro, Martinho, tenha sido de querer fazer isso com toda a rede. Tá? Porque a formação que nós dávamos para os funcionários, professores de uma escola, nós dávamos para todas. Não havia escolas de primeira categoria ou de segunda categoria através da Secretaria de Educação. Evidentemente que havia escolas com um corpo docente mais antigo, de uma outra formação, que os resultados eram outros, né? E o que a gente sentiu é que na mudança de governo, tá? Havendo a tentativa de apagar tudo que nós havíamos feito antes, tá? O prefeito Emídio e nós na secretaria, assim, de não, ainda assim alguns professores, alguns diretores, gestores tentaram manter, né, os pressupostos básicos de uma educação libertadora, emancipadora, né? E até hoje a gente encontra uma ou outra pessoa que fala, mas são muitos obstáculos, né? São muitos. Né? Então, por essas e outras, mas a gente falou um pouco da questão da direita, né? Por essas e outras que Freire ainda é tão importante. Isso. A gente não só está falando sobre ele, mas estar tentando, através, seja da educação oficial, ou da educação popular, ou da educação informal, trabalhar com a pedagogia freiriana, né?
O Brecht fala uma coisa muito interessante, que você deve saber, né? Ele diz, né, que a cadela do fascismo está sempre no cio. Então, se a cadela do fascismo está sempre no cio, ter Freire na atualidade é importantíssimo. Necessário. Eu costumo dizer, a pedagogia do oprimido é uma obra sem fim, porque a gente continua tendo os sendo oprimidos. A mentalidade patriarcalista, escravagista, burguesa, judaico-cristã, intolerante religiosa, está aí desde o dia da missa que o Cabral chegou. Então, a gente está precisando continuar. Aquela história de não solta a mão de ninguém, pode continuar não soltando, né? O Papa Francisco fala, né, que temos que estar alerta com o fascismo porque ele não muda, é sempre o mesmo. E por isso é fácil de retornar. Você não precisa criar uma nova teoria. É só juntar um grupo de fascistas, ele volta. Como aconteceu desde o golpe da Dilma até hoje, né? Então, e a gente tem a cátedra, agora pensando no ensino superior, a cátedra Paulo Freire da PUC de São Paulo, a cátedra Paulo Freire da Católica de Santos, né? Temos o Centro de Estudos Paulo Freire de Recife, temos cátedra na Universidade Estadual do Amazonas, né? Então, são espaços importantes de formar professores, né? Ou educadores que tenham essa pegada freiriana. Então, de estimulá-los, formá-los, né? Mas assim, vamos ver o seguinte, nós que estamos formados há um pouco mais de tempo, que gostamos de ler, que temos um compromisso com, né, os processos emancipatórios, libertadores, né, que somos antifascistas, porque queremos que a humanidade usufrua de tudo que a humanidade produz, tá? Então, nós somos capazes, mais ou menos, de fazer as leituras de Paulo Freire a partir de um prazer, né? Quem quiser começar do fim, ou retomar. Agora, quem nunca estudou nada de Paulo Freire, o que você indica? Então, que nós já estamos nos minutos finais. Hoje, com a facilidade que a gente tem com tecnologia, você tem, por exemplo, muitas falas do Paulo Freire no YouTube. Então, antes de ler, vai ouvir o Paulo Freire, que é uma delícia. É uma delícia. Ele e o Ariano Suassuna. Nossa, que prazer. Então, assim, eu acho que é um jeito de começar. Estou fazendo lá a minha licenciatura, seja qual for, vai ouvir o Paulo Freire falar, né? Agora, leitura, por mais pesado que seja, a pedagogia do oprimido... Ela é a chave. É a chave. É que não é assim, eu vou ler. Não, é uma leitura mais complexa, né? A pedagogia da autonomia... você pode ler, mas aí você vai... então eu vou ler e vou fazer isso que ele falou lá na minha sala amanhã cedo. Não é assim. Se você não acreditar e não absorver aquilo... Mas você só vai absorver aquilo se você ler Educação como Prática da Liberdade, né? Ou então você vai ler Na Sombra desta Mangueira, que aí já é uma coisa mais poética, Cartas a Cristina, né? Ou Cartas a Guiné-Bissau, que é um dos lugares que ele trabalhou, né? Mas assim, hoje essa facilidade de ouvir o Paulo Freire, eu acho que é muito boa. Ajuda muito. E eu queria só falar para você que, para mim, o Paulo Freire é um dos pensadores que me possibilitou aí, vou dizer assim, me possibilitou atuar numa ética humanizadora, né? Eu digo ele
porque são dois pensadores que me influenciaram para isso. Ele e o Dom Helder. Dois nordestinos, né? E para mim, eles que me forjaram um educador humanista e socialista, né? Assim, como modelo. E depois desses quase 40 anos aí na educação, eu digo que para mim só tem um meio de se fazer educação, que é através da educação libertadora. Que é através da educação libertadora que eu acho que a gente constrói uma sociedade aí com justiça e com democracia social e democracia política. Que para mim essas duas têm que andar juntas, né? Então tem muita coisa aí para a gente atualizar em Freire. Bom, então com essa mensagem, orientação inspirada em Paulo Freire e manifestada pelo nosso convidado, o Martinho Condini, nós encerramos o nosso programa. Queria agradecer muito quem ficou com a gente até agora. Por favor, já se inscreveu no canal, já deixou o likezinho, já acionou o sininho, que agora nós estamos assim, agora nós vamos pedir todo apoio para isso, tá? E ajuda a compartilhar, comentar, que daqui a pouco nós vamos estar novamente aqui, tá bem? Nos próximos De Frente com Mazé, aqui no YouTube, nós vamos estar sempre às segundas-feiras, 1ª e 3ª de cada mês, e contamos com você. Martinho, muito obrigada, foi adorável o papo, e com isso nós reverenciamos o nosso patrono, o nosso mestre Paulo Freire. Eu que te agradeço, obrigada. Mazé.